Voltamos com o Espaço Público, agora 8 horas 47 minutos, temperatura aí subindo um pouquinho, 25 graus, céu azul aqui em Porto Alegre. E nós vamos hoje conversar com Antônio Carlos Frachelli, nosso comentarista de toda a semana sobre economia. Hoje é o último programa do ano, Frachelli. Exatamente. Né? Passamos esse ano aí de muitas turbulências, mas alguma esperança em relação ao futuro, dá para se dizer assim? Eu acho que foi um período que valeu a pena, né? O nosso telespectador, no começo do ano, convivia com uma recessão profunda e, à medida que os trimestres foram passando, essa recessão chegou ao fim e nós estamos aí no segundo trimestre já de recuperação da economia. Porque ficamos assim 3 anos. 3 anos, desde 2014. É muita coisa, né? Até porque aquilo que tu colocava sempre, né? A economia ela começa a se reestruturar e aí que os resultados vão vir depois com algum tempo. É uma demora, né? Porque somente emprego, né? O processo todo é muito lento em termos de inflação, em termos de juro, de crescimento da economia e também no mercado de trabalho, que é a situação mais grave que o Brasil enfrenta. Isso já é o sinal de uma melhora tênue ainda, mas ainda com o que nos dá esperança, é com os números em relação às vendas de Natal, no comércio varejista, né? Exatamente, se confirmaram, né? Houve um aumento de 5,6% nas vendas de Natal. Que também foram 3 anos, não é por coincidência, né? Exatamente, 3 anos de baixa. Exatamente, mas o que a gente percebeu nos noticiários no Brasil todo eram os shoppings já com um público bem maior que se tinha nos anteriores, né? Então isso aí consolida essa visão de que a economia está em recuperação. E nós temos alguns números já não totalmente fechados, mas os números que nós vamos conviver até o final dessa semana, né, do final do ano, que é em relação ao PIB, que teve ali pertinho de 1%. Exatamente. É isso? 0,97. 0,97. E uma inflação que chegou a surpreender a ti, Frachelli, essa inflação mais baixa? Não chegou a surpreender, né, porque ao mesmo tempo que o governo apresentava suas razões para ter esse resultado e assumir o mérito, eu, desde o primeiro momento, achei que os resultados se davam mais em função do aprofundamento da recessão. É 2014, 15, 16 e mais alguma coisa 2017. É muito tempo de recessão. Nós não tínhamos tido um precedente como esse. Então, eu acho que a recessão gerou essa situação. Mas o presidente do Banco Central, nessa semana, já deu uma entrevista dizendo que com a volta do aumento dos preços dos alimentos, normalmente a tendência é que a inflação volte para casa dos 4% em algum momento de 2018. Mas é preocupação de manter controlada. Não, eu acho que controlada ela vai se manter, né? Nós estamos tentando conseguir manter o déficit público. O número de novembro para as contas públicas foi positivo, tivemos aí um resultado superior, quase 2 bilhões de superávit primário, que é receita menos despesa, não considerando os juros, né? E isso significa que nós talvez vamos cumprir a meta do déficit fiscal. Não é muito bom, porque é um déficit muito elevado, a situação da Previdência é muito difícil, mas, de qualquer maneira, vai se cumprir uma meta. Em 2018 pode se crescer assim 3%? Bem, a expectativa é de um crescimento de 2,86%, né? O Boletim Focus apresentou esse número nessa semana. Eu acho que há alguns fatores que podem restringir essa caminhada, e eles passam aí pelo problema das reformas, eles passam aí pelo problema dos juros na ponta do consumidor continuarão altos, eles passam pelo problema do programa de recuperação fiscal. O Rio Grande do Norte, por exemplo, está vivendo neste momento um problema muito difícil para pagamento de salários. Há alguns problemas no meio do caminho que podem tolher... Até por ser um ano eleitoral, né? E por ser um ano eleitoral, as promessas são fáceis, mas o resultado é muito difícil. Falando em reformas, aí está uma pressão grande por parte do governo, né? Do seu articulador, o ministro Marum, aí pressionando os estados e até, de alguma forma, deixando a entender da relação entre a liberação de recursos pela Caixa Federal e o comprometimento dos estados em relação a essa reforma, a aprovação da reforma da Previdência. Bem, a pressão está grande. A pressão é grande, a reforma é necessária, é impossível continuar com esse déficit na Previdência tão extenso. A questão toda é a bandeira que o governo está usando, né, de uma reforma mais justa, de uma previdência mais justa. O governo está passando a ideia sempre que o INSS paga um valor, 5 mil, de teto máximo, e que no setor público são muito elevados os valores. Mas no Poder Executivo, a média é 7 mil. Então, tu tem 5 para 7. Quando tu considerar judiciário, outros poderes, legislativo,
realmente a diferença é muito grande. Mas a diferença do INSS para o Poder Executivo não é tão grande assim como o governo apresenta e que implique na utilização de uma bandeira, de uma questão moral a ser resolvida. Sim, e muito menos a questão de liberação de recursos em relação a isso, né? Bem, isso Essa já troca de aconteceu favores, algum né? precedente, né, nas vezes anteriores, e eu acho que faz parte do cardápio do governo, do receituário do governo neste momento. E que nós estamos aí trancando nessa primeira aí, ou na segunda, porque tivemos a trabalhista, agora a previdenciária. Se fala ainda, muita gente defende a reforma tributária como uma forma de justiça social e justiça fiscal. Nós vamos chegar a enfrentar isso algum dia? É imprescindível, né? Nós não podemos continuar com os estados sempre minguando em termos de finanças públicas. Lá nos anos 90, nós tivemos a Lei Candir, nos anos 80, uma Lei Candir que fez com que os impostos cobrados por exportações deixassem de sê-lo. Era necessário naquela época ter esse procedimento, não se pode pensar em exportar imposto. Por outro lado, o governo pretendia apresentar alguma maneira de compensar. E essa compensação foi muito aquém do que o governo esperava. Nós estamos lutando hoje por esses valores que chegariam a compensar até a nossa dívida, né? Eu acho que o governo tem que ter presente que ele que arrecada o imposto, ele que fica com o dinheiro, mas que as atividades são desenvolvidas em nível dos municípios. Então, alguma melhora em termos de estados e municípios deve acontecer numa reforma futura. E para a gente encerrar, nós devemos ter aqui no final deste mês uma convocação extraordinária para votar o regime de recuperação fiscal. Esse é uma outra etapa importante para nós aqui, para o Rio Grande do Sul. Olha, é imprescindível, né? Para normalizar as finanças públicas estaduais é imprescindível. Nós não podemos imaginar que se nós possamos ter salários em dia sem o programa de recuperação fiscal. Então, o grande ponto de balanço vai ser entre não aprovar e o atraso nos salários. Para a gente encerrar, daria para o governo fechar assim questão que com esse programa, com essa adesão, nós teríamos, o servidor teria certamente o salário em dia, ou isso também seria difícil de... Não, isso não está sendo questionado. Essa aposta não dá. O questionamento se dá em cima de que quando nós voltarmos a pagar a dívida para a União daqui a 3 anos, vai aumentar os compromissos. Fraquelli, muito obrigado mais uma vez e um feliz ano novo. Obrigado igualmente, também o nosso telespectador. E a gente volta a se falar em 2018. Se Deus quiser. Ok, obrigado. drcarlosfraquelli.com é o blog, aí você encontra todas as informações, esses assuntos que nós tratamos aqui, só que bem mais ampliados. Assinado um convênio de parceria entre a Assembleia e as rádios comunitárias, o que a gente vai ver agora. Representantes de